A estação sempre voltará. Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin. O Portão do Obelisco é uma publicação de 2018 da editora Morro Branco e tem tradução de Aline Estorto Pereira. Esse é o segundo volume da trilogia A Terra Partida. Já tem resenha do primeiro volume, que é A Quinta Estação, aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. No final de A Quinta Estação, a Essun chegou a Komu de Castrima, um lugar onde Quietos e Orógenes vivem em harmonia. Ela estava se deslocando para ir atrás da filha, né, que o pai raptou no primeiro livro. Mas como o caminho das duas se distanciaram muito e a estação está ficando cada vez mais rigorosa, ela acaba decidindo permanecer nessa Komu. É então que o Alabaster reaparece e decide treinar a Essun para que ela possa dar continuidade ao que ele começou no primeiro livro, quando ele desencadeou essa estação. Enquanto isso, a Nassun, que também vai ter um ponto de vista nessa história, está num outro local aperfeiçoando a sua orogenia. Até então, ela tinha recebido um treinamento da mãe dela, mas um treinamento que estava muito limitado ao que o fulcro queria que a orogenia fosse. Então, quando ela se vê distante da mãe, ela se sente livre para explorar todo esse potencial. E as escolhas dela podem ter um reflexo no que a Essun está pretendendo fazer e também em toda a quietude. Mas quais consequências são essas a gente vai saber mesmo só no terceiro livro, que é O Céu de Pedra, porque a N.K. Jemisin não dá moleza para o leitor e não facilita em nada a nossa busca por informações, tá? Quer moleza, senta no pudim, porque aqui a N.K. Jemisin vai te deixar ali procurando as pistas e vai te dar algumas dessas respostas, enquanto ao mesmo tempo ela te deixa cada vez mais confuso. E isso, gente, é maravilhoso. Os conflitos desencadeados com a atitude do Alabaster no primeiro livro tem mais de um lado, e assim, pelo menos a autora dá a entender nesse livro aqui que não é tão simples assim, sabe? Não é algo que é só Quietos versus Orógenes, Orógenes versus Guardiões, Orógenes versus Comedores de Pedra, Humanos versus Comedores de Pedra, sabe? Dentro de cada um desses grupos que compõem esse mundo aqui que a autora criou, existem mais de um lado, às vezes 3 lados até. E assim, a gente não consegue entender muito bem, com clareza, quem tá querendo o quê e por quê, sabe? Os objetivos das pessoas, principalmente dos comedores de pedra, ainda não tá muito claro, tá? Eu li esse livro pro Caminho Bookverso, projeto da Tami, do Resenhando Sonhos, e na nossa discussão ela falou uma coisa que eu concordo muito, que é: eu só confio no Alabaster. Assim, é lógico que ela tá falando isso tendo mais informações, já que ela já leu esses livros, tá relendo agora pro projeto. Mas, mesmo eu, que ainda não li o último livro, consigo entender que o Alabaster realmente é um personagem que é muito mais fácil de confiar do que qualquer outro personagem aqui. Porque por mais que, quando ele tá ensinando a Essun, ele não dê tantas informações assim para ela, e assim, didática ali, passou longe, ele é um personagem em que a gente consegue entender mais por que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, e ele é um personagem que parece realmente mais honesto. Na resenha do primeiro livro, eu mencionei que ele é confuso, mas que é uma confusão que faz sentido. Assistam a resenha que vocês vão entender do que eu tô falando. Não é que o livro seja sem pé nem cabeça, ou fumaceira, sabe? Ele é diferente de histórias como Alice no País das Maravilhas, por exemplo, que eu, pelo menos, acho completamente fumaceira. Não, a história aqui é de fácil entendimento. Não tão fácil, mas dá pra entender, sabe? Faz sentido as coisas que estão acontecendo aqui.
Por mais que você não esteja entendendo muitas coisas quando você está lendo, você percebe que tem um sentido ali, tem uma lógica nela. A questão é que a forma de construir a história, da autora de narrar essa história, de organizar mesmo os capítulos e até de dar alguns elementos pra gente, ela é feita e ela foi pensada exatamente para brincar com a percepção do leitor. Em O Portão do Obelisco, isso ainda acontece, mas é bem mais moderado do que em A Quinta Estação, mas ainda tem essa questão da autora brincando com a nossa percepção e com o nosso entendimento. Então, assim, ela vai dar, sim, algumas respostas pra gente, mas ela também vai deixar a gente um pouco confuso. Então, a gente tem muitas respostas nesse livro, mas a gente termina a leitura dele também com muitas perguntas. Algumas coisas aqui continuam sem resposta, a gente vai ter que lutar um pouquinho mais, tá? Por informações, vai ficar realmente para céu de pedra. Por exemplo, quem é esse Pai Terra? Qual a origem dos orógenes, dos guardiões e dos comedores de pedra? Dos comedores de pedra, ela conta um pouquinho, tá? Mas eu acho que ainda tem alguns elementos aí que a autora ainda não deu pra gente sobre a origem dessas criaturas, vamos dizer assim. Quem desencadeou a situação que faz com que essas estações aconteçam, ela meio que já deu a entender que já contou. Mas, de novo, eu acho que a gente ainda não tem todos os elementos, né? Gente, só para vocês entenderem, esse é um mundo de fantasia, mas ele tem elementos de ficção científica também, porque na medida que a gente vai prosseguindo nessa leitura, a gente consegue entender que esse mundo aqui que a N.K. Jemisin está apresentando é o nosso mundo que deu errado, sabe? Que alguma coisa ali deu errada e desencadeou tudo que a gente está acontecendo aqui. Então ela brinca com esses dois elementos. Por isso que às vezes vocês vão encontrar pessoas diferentes falando que esse livro é de um gênero ou de outro. Ele mistura, essa série inteira mistura mais de um gênero. A orogenia aqui segue sendo o elemento principal da história que vai desencadear todas as coisas e ela segue dividindo opiniões. Então os orógenos continuam sofrendo preconceito, mas também tem as pessoas que aceitam eles, tem as pessoas que só toleram eles e tem as pessoas que querem utilizar os orógenes para um propósito muito objetivo. Mas, acima de tudo, a orogenia aqui acaba sendo um elemento fundamental para a sobrevivência, tanto da Essun quanto da filha dela, a Nassun. As duas estão descobrindo como utilizar esse poder. E isso é muito interessante ver o quanto que esse horizonte das duas se abre quando elas, principalmente a Essun, deixam de se limitar por aquilo que elas achavam que a orogenia era. No caso da Nassun, isso às vezes é um pouquinho assustador. Eu acho que essa criança, assim, vai dar trabalho, hein? Mas isso é um assunto pro próximo livro, é só teoria, gente. Eu dei 5 estrelas pra Quinta Estação e pro Portão do Obelisco, mas mesmo assim a nota dos dois livros é a mesma, mas a Quinta Estação é, até o momento, o meu livro favorito, tá? Porque foi um livro que me tirou completamente da minha zona de conforto. E pra mim, o Portão do Obelisco tem um papel muito bem marcado dentro dessa trilogia, que é dar algumas respostas e gerar essas novas perguntas pra gente. Então ele tá aqui para solucionar algumas dúvidas que ficaram do livro anterior, mas ao mesmo tempo gerar novas dúvidas e dar até uma brincada aí, como eu já falei aqui nessa resenha, com a nossa percepção daquilo que está acontecendo. Não leia O Portão do Obelisco achando que você vai terminar essa leitura com todas as respostas que você quer e com tudo claro na sua cabeça. Como eu já disse, N.K. Jemisin não está aqui para facilitar a vida de ninguém, entendeu? Você quer informação, você que lute. Eu gostei muito da escrita da autora, com certeza quando eu terminar a trilogia Terra Partida, eu vou ler outras coisas dela. Eu brinquei com essa questão de A Quinta Estação, né, e O Portão do Obelisco ter um pouco de confusão, né, serem livros um pouco confusos, mas é muito mais do que isso, assim. São histórias construídas de uma forma absolutamente
originais, né? A autora tá brincando o tempo todo com a nossa percepção, ao mesmo tempo ela tá entretendo a gente, ela tira a gente da zona de conforto. Eu fiquei vidrada lendo esse livro e ao mesmo tempo impressionada com a capacidade dela de ousar na escrita dela. Sério, o resultado é algo absolutamente incrível e único. Eu acho que essa é uma história que eu não consigo pensar em outra história de outro autor que seja muito semelhante a ela. Por mais que tenha um elemento ou outro, né, porque isso é inevitável, mas uma história, por exemplo, que, isso daí parece totalmente com a Quinta Estação, não tem, porque isso aqui é único. O que ela faz aqui, a capacidade dela de contar histórias, é realmente um negócio que eu poucas vezes li na minha vida. Então, assim, recomendo demais a leitura, tá? Leiam a trilogia da Terra Partida. Se você ainda não leu a Quinta Estação, vai lá conferir a resenha, assiste. E se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, também estão na descrição do vídeo. Lembrando que agora eu sou @RaissaBaldoni no Instagram e no Twitter. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!